tudo ali em cima. Só lembrando que esse cara todo aqui é igual a 3x mais 1, tá? Eu só estou Certo. substituindo a parte ali de Nós cima. estamos a transformar isto em 2x mais 2 e, para obtermos a derivada do que está em baixo? Isso, exatamente. Para quando eu chamar de u que está embaixo, em cima Uhum. aparecer justamente a derivada. Ok. Isso aí. Então a nossa integral vai ser este rapazinho aqui. Claro que isso não vai ser suficiente, né? Porque aquele menos 4/3 não aparece de modo algum, né? Quando eu Uhum. Pois. resolvo o que está aqui. Então, muito bem. Vamos agora usar aquela propriedade da integral da soma ser a soma das integrais, né? Uhum. Então, 2x mais 2 em cima e embaixo o cara que a gente já tem. Vou ter que aumentar bastante aqui. Sim. Sim. Essa é a nossa primeira integral que envolve a primeira parte aqui. Vamos dizer essa. Agora vamos para outra, né? Vamos para outra. Eu vou só copiar aqui um sinal de menos, né? Menos. Sim. Então, menos, e agora eu vou pôr o 4/3. Só que esse 4/3 ele pode ser simplificado, né? Pode nunca esquecer do dx aqui em todo mundo, né? Uhum. Bem, primeiro eu vou resolver essa. Depois eu me Certo. preocupo com a do 4/3, porque ela é um pouquinho mais difícil. Uhum. Bem, vamos resolver essa aqui de dentro, né? Isso aí é Então a gente 3 pode... meios ln de isso tudo que está aí, né? Isso, mas a gente tem que identificar que a derivada aqui, ó, vai dar 2x mais 2, tudo isso multiplicado por dx. Sim. Então em cima já está o 2x mais 2 dx, está perfeitamente ali em cima, né? Exato. Perfeito. Então vai ficar du. Tu tá entendendo aqui a logiquinha? Sim. Perfeito. Então, daqui a gente tira o ln já, né? 3 meios do ln de u. Essa é uma integral tabelada, tá? É a terceira da tabela, se eu não me engano. Sim. Coisa que tem que decorar, não tem jeito. Agora, quem é u? U é esse cara todo. Certo. Vamos deixar isso aqui por hora, né? Porque é uma integral definida, a gente não pode esquecer disso. Agora, isso aqui. Bem, isso aqui dá para dar uma boa simplificação. Vai ficar igual a 2 integral. Ah, ainda. Não, eu coloquei, legal. 2 integral de dx sobre x ao quadrado mais 2x mais 2. Uhum. Como tu reparaste, né? Isso aí não é possível de fazer uma integral, né, por soma parcial, etc. Pois. Apesar de ser um polinômio. Então a gente vai ter que completar quadrados. O que é completar quadrados? É você tentar escrever pelo menos parte dessa equação como um termo mais outro elevado ao quadrado. Hum. Bem, a gente tem que lembrar, antes de fazer qualquer coisa aqui, a gente tem que lembrar que, por exemplo, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado, certo? Certo. Então a gente vai tentar escrever esses termos dessa forma. Perceba que o grande problema sempre está no do meio, né? Sim. Porque ele tem que ser este, né? Obrigatoriamente esse se compara com esse se compara com esse e este com este. Né? Bem. Porque é ruim somar ou subtrair x's, mas somar ou subtrair números fica bom. Que Uhum. nem lá no site, né? Viu que eles somaram um fora do termo ao quadrado. Sim. Né? Então, para o nosso caso, como a gente quer que apareça 2 aqui, ó, tanto pelo trinômio quadrado perfeito quanto pelo termo que está ali no nosso polinômio, a gente vai ter que dizer o seguinte, ó, é x mais 1 ao quadrado. X Certo. mais 1 ao quadrado vai dar o x ao quadrado, pronto, primeiro está ali, Uhum. mais 2 vezes x, Certo. né, porque seria 2 vezes
Uhum. x vezes 1, né, que dá 2x, pronto, temos o segundo termo. O Mais problema 2. é que vai ter só 1, né? Vamos ter Sim, só sim. 1. Pois, sim. E Uhum. agora o que, que eu vou fazer então para ficar exatamente igual ao nosso termo lá? Eu vou somar 1, Certo, porque daí vai dar exatamente o nosso termo. exatamente. Uhum. Percebeste? Sim, sim, é, Perfeito. bastante. Então, legal, eu consigo reescrever essa integral dessa forma. Uhum. E daí fica muito fácil, porque a hora que eu chamar aquele x mais 1 de uma nova incógnita, né? Porque ali é simples, é só chamar de u, né? Uhum. Eu vou ter uma integral tabelada também. Portanto, né, Rogério, acho que tu já percebeste que é um estudo a médio a longo prazo, né? A técnica que você usa para resolver uma integral. Você tem Uhum. que ter um pouco de longo prazo na sua visão Certo. para perceber o que vai aparecer na frente, Uhum. né? E ver se faz sentido. Tipo, aqui nem eu percebi, né? Certo. Eu não percebi, precisei da ajuda do software. Porque agora, a hora que a gente chama de x mais 1, claramente o du é igual a dx, né? O Certo. que a gente vai ter? Vai ter o 2 integral de du u ao quadrado mais 1. E recomendaria que você olhasse a tabela de integrais. Não sei se você está. Esta aqui é. Esta aqui não é. Não. Ó, resolve é isso. Exato. Eu ia dizer, eu por acaso ia dizer essa, ia dizer do arco da gente, só que não tinha a Por que, certeza. que tu achaste que não é essa? Por causa. O 1 aí também pode ser considerado ao quadrado. Não tinha, sei lá, não tinha confiança. Bem, confiança, hein? Confiança em primeiro lugar. Isso é o Sim, mais importante que saber cálculo, meu bom. pois. Pois isso Muito esquece, bem. o arco tangente, exatamente. Então, X. agora como é que a gente. Bem, tenta dar uma resolvida nisso, tá? Tenta daqui chegar na resposta, que tal? Perceba que o A é um número, tal qual o 1. Sim, sim, E sim. você sabe que 1 ao quadrado é 1. Eu vou no banheiro rapidinho, quando eu voltar, tu me diz a tua resposta. Uhum. Pois, X mais Y.
Certo, e aí, conseguiu fazer a substituição? Deu-me arco tangente X apenas, certo? Ou, Arco tangente de X? Arco certo. tangente de X. Não esqueça do 2, Mais né? C, mais C, mais C. Também. Não tem C. Ah, O sim, sim, sim. C, Duas vezes o arco tangente X. isso. O C ele só aparece quando a gente não tem uma integral definida, né? Uhum. Então agora a coisa vai ser jogar os valores, né? Bem, jogar os valores é um serviço um pouco simples demais para o nosso caso. Sim. Muito bem, vamos para esse novo conteúdo que tu passaste aí. Deixa Uhum. eu dar uma olhada. Deixa eu salvar aqui para lhe enviar depois. Vamos abrir um novo conteúdo. Não vamos mais usar esse guião 2 para nada, né? Exato. Certo. Bem, tem 3 arquivos aqui: funções multivariáveis, a parte Parte, 2 e a parte 3. parte 1. É aquele que tem o nome mais pequeno. Tá É a bom. parte 1. Vamos abrir aqui. Certo. Qual página em especial? Ora bem, eu ainda não comecei a estudar essa parte. Deixa-me ver. Hum, eu ainda não comecei a estudar esta parte, por isso eu ainda não estou assim muito por dentro da matéria. Ah, tá. Então a gente tem que começar do começo. Certo. Perfeito. Tá bom. O que a gente estudou até agora em cálculo, pelo menos acredito que tenha estudado o cálculo inicial lá, era Certo. uma variável só, Uhum. tanto tinha y e x, pronto, era isso. Certo. Só que nem todos os eventos matemáticos se restringem a duas incógnitas, né? Uhum. Mesmo a área de um, sei lá, a área de um retângulo, por mais simples que seja, é uma expressão de duas incógnitas, né? Porque depende da base e da altura. Então, Certo. coisas bem simples já dependem demais de uma incógnita. Portanto, a gente tem que estudar, eventualmente, as funções de várias variáveis. E tudo que tem a ver com elas. Até a obtenção de um valor, limite, derivado, etc. Uhum. Né? Então, vamos dar uma olhada nos exercícios para ver o que tipo de coisa ele vai cobrar. Certo? Aqui tem alguns exercícios já. Beleza. Certo. Represente graficamente. Ele está dizendo que pode usar softwares. Certo. Mas na prova tu vai poder usar? Não, não. Na prova não vou poder usar isso. Certo. Bem, vamos lá. A gente já não chegou a fazer essa questão? Tenho a leve impressão que a gente fez Ah, ela. fizemos uma questão parecida Aham. de um teste. A primeira questão do teste era representar graficamente uma função, também era assim. Então não vamos fazer, porque eu lembro de ter feito isso contigo, que foi um negócio bem chato e lento, né? Certo. Depois tu pode dar uma olhada lá, vamos para algo mais algébrico aqui. Questão 2. Mas acho que é fácil, né? Na primeira ali, tu só Uhum. precisa tomar um cuidado. Né? Qual é o cuidado? Por exemplo, aqui, a A e a B, elas parecem a mesma coisa, né? Certo. Mas não são, porque a A tu está tratando uma função no R2. Uhum. Duas incógnitas. Então a primeira é uma reta. Agora, a mesma expressão ali, 2x no R3, como é que eu sei que é R3? Porque está dizendo que tem duas incógnitas aqui. Uhum. Certo. Já é um objeto de 3 dimensões, né? Então, uma reta no R2 é um plano no R3. Então, ou seja, isso aqui é um plano. Certo. É o plano 2x, que ele vai ter o mesmo comportamento da reta 2x, porém tridimensionalmente, assim. Certo. Uhum. Mesma coisa para os outros, né? Aqui tu só tem que lembrar que essa função ela é limitada, né? Uma vez que a raiz quadrada não aceita valores negativos. Isso aqui, no R2 seria uma parábola, então no R3 é um paraboloide, é uma tipo uma telha, é Certo. tipo uma telha, assim, sabe? Ela se propaga infinitamente em Z. Uhum. Muito bem. É tipo um cilindro de uma parábola. Uhum. Que nem o cilindro de uma circunferência é um próprio cilindro, né? O Certo. cilindro de uma parábola seria tipo uma calha. Não sei se vocês chamam de calha aí, mas é tipo o telhado de uma casa, entendeu? Sim, 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 sim. Isso. E, bem, é isso aí. Agora vamos para 2.
Eu já coloquei aqui na minha tela. Deixa eu pôr para você também. Certo. Considere a função real de variável real ln de x menos 3. Estamos em uma dimensão apenas. Uhum. Não é várias variáveis ainda. Represente graficamente a função f. Muito bem, então, como é que a gente grafica um ln? Né? Primeiro a gente tem que ter a ideia geral de um ln. Porque não adianta tentar graficar algo, fazer o gráfico, sem você verificar previamente como essa função se comporta. Né? O ln, naturalmente, é desse jeito aqui. Ó. É uma função crescente, Uhum. só que ela cresce bem devagar. E ela tem uma limitação, ela nunca chega no zero. Uhum. Tende, mas nunca chega. Ela corta aqui em 1 e ela cresce aqui, cresce, mas demora muito. Mais ou menos Certo. isso. Isso é a função ln normal, tá? Uhum. Só que a nossa não é ln normal, é ln de x menos 3. Então, qual que é a grande diferença? Em vez de x, nós temos x menos 3. Nós temos o que a gente chama de uma translação. Uhum. Então, o mesmo efeito que ela teria para o x1, Certo. né, ela vai ter aqui quando o x é levando em conta essa regra aqui, né? Certo. Então, veja, x igual a 1, né? Então, ou seja, o que está dentro do argumento tem que ser igual a 1. Então, este efeito de cortar o eixo x aqui vai ocorrer quando? Bem, quando x menos 3 for igual a 1. Não só x menos 3, ok? Que essa aqui é a função igual a ln dx. Aqui, quando ela cortou o eixo x, é quando x era 1. Quando o que estava dentro do ln era 1. Então, eu quero novamente que o que está dentro do nosso ln fica 1. Então, o que vai ocorrer aqui vai ser quando x igual a 4, certo? Certo. Uhum. Só isso. Então, eu vou trocar 1 por 4. Pronto, o gráfico está feito. Ok. Perceba que é muito fácil tu fazer os gráficos da tua função quando você tem o comportamento da função mais genérica, né? É fácil fazer o seno, cosseno, exponencial, etc., quando você tem a função mais genérica. Muito bem, determine se possível esses valores aqui. E aí, como é que você faria isso? Tem ideia? Eu tenho que substituir determine se possível F4, F3. Ou seja, eu tenho que substituir o X por esses valores? Exato. O problema é que tu fazendo isso, muito provavelmente não vai chegar na resposta apropriada, né? Porque tu sabe qual que é o L... Bem, o 4 a gente já sabe, né? Vai dar 1 aqui e o ln de 1 é 0. Mas você sabe qual que é o ln de 7? Não. Pois é, não sabe. Então tu tem que lembrar uma regra de potência bem importante, que diz o seguinte, quando tu tem um logaritmo, lembrando a função ln é um logaritmo, né? Uhum. Sim. Isso é exatamente igual a elevado a c igual a b. Então talvez com isso você consiga. Ou usando a calculadora, né? Ou usando o software. Aqui ele está falando de software, né? Que era para usar software. Então o ln ele não é o log, não é o log de e, Certo. log da base e, né? Agora do x menos 3, no nosso caso, igual a alguma f que eu quero, então e elevado a f igual a x menos 3. Certo. No nosso caso, tá? Aqui é E elevado a F. Isso, e elevado a f. F é o valor da função, é o que a gente quer na prática. Uhum. Tá? Então, bem, o primeiro caso é bem fácil, porque a gente já notou que quando x igual a 4, vai dar 0, né? Então a gente nem precisa se preocupar com f de 4. F de 4 a gente já sabe que é 0. Tudo bem, Rogério? Certo. A gente já percebeu isso aqui, né? Uhum. Nesse trecho aqui. Pela interseção com o eixo x, etc. Agora a gente quer o f de 10, né? Qual que é o f de 10? Não sei. A gente sabe que x é 10. Certo. Então, vamos usar isso aqui. Então, o nosso x é 10. Uhum. E agora surge uma pergunta bem estranha, né? Qual número elevado a e dá 7? Não Pois. sei, né? Pois, não faço a mínima. Eu também não faço a mínima ideia.
Não tenho ideia mesmo. Eu sei que o E é cerca de 2,7, né? Sim. Então deve ser F, deve ser perto de 2, algo assim. Pois, mas... Não existe uma conta para resolver isso, tá? Uma conta dá para fazer na mão. Tem certo. como. O máximo que dá para fazer é jogar na calculadora. Ok. A calculadora diz que é 1,94 mesmo. Ok. Quase 2. É o máximo que dá para fazer. 4. Ok. E o outro aqui, F de 2. Ah, essa é boa. F de 2 é boa. Vamos ver se tu repara. Vai dar negativo. Vai ficar negativo aqui, né? Então. Pelo menos um. Ah, sim, porque aquilo é. Calma aí. Abrir. Exato. Pelo menos um. E agora temos que. Espera aí. O E. Não havia um número com o E elevado. Existe algum número que tu eleva no E e ele fica negativo? Eu diria. Eu não me lembro, mas eu acho que não. 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 Não existe. Não. Ok. Então a ideia é essa, tá? Não vai existir. Quando aparece neste caso, eu digo que não existe simplesmente. Não existe. Então Ok. tu poderia dizer que é conjunto vazio a resposta, né? Vamos lá fazer. Ok. Não tem resposta. É que nem perguntar qual é a raiz quadrada de um número negativo. Não tem, né? Pois. Uhum. Represente geometricamente o domínio na função. Bem, o domínio dessa função são os valores que você pode jogar em x aqui. E aí, Uhum. você sabe me dizer quais são os valores que você pode jogar? Acabamos de conversar sobre isso, né? Teve um valor que não foi possível. Na Certo. verdade, vão ter vários, né? Você sabe qual que é essa restrição que a função ln tem? Tem que ser positivo o número. Maior que zero, né? Exato, tem que ser maior que zero. Isso. Então seria algo. Para desenhar isto, eu apenas coloria, né? O X é que tem que ser maior, né? Exato. Então era tipo esta parte aqui toda. Ok. Isso, bro, isso mesmo. Então, o que que nós temos? X menos 3, né? Tá tudo dentro do x menos 3 a ideia. Nós sabemos que isso tem que ser maior que zero, né? Certo. Isso é assim. X menos 3 maior que zero. Então, tu vai implicar que o x tem que ser maior que 3, certo? Exato. E a única forma de tu representar isso vai ser indicar, por exemplo, que aqui é o 3, Uhum. e com essa linha vermelha tu indica que todos esses valores para frente de 3 Uhum. tu podes jogar. Certo. Ok. Percebeste? Sim. Ótimo. Só isso, essa é a única forma de representar assim, tá? Uhum. Quando nós estamos falando do domínio de uma variável só, né? Porque aqui a nossa função depende apenas de x. Eventualmente tu terás que desenhar domínios de duas incógnitas, né? Certo. Pois. Daí o teu desenho vai ter que ser um Sim, sim, sim. R2, vai ser um plano cartesiano todo. Uhum. Ok. Perfeito. Então, vamos para a próxima. Não teve nada de multivariáveis aqui. E aí, o que está acontecendo nessa questão? Aqui já é multivariável. É verdade. Represente graficamente com a ajuda de um software adequado a função g. Tu sabes utilizar algum software? Sim, havia um. Como é que ele se chamava? Ai. Havia um que eu usava. Estava no computador? Mas quero Era, dizer assim na internet ou era um programa? era na internet. GeoGebra?
Sim, é isso. Ah, certo. Eu também uso GeoGebra, olha só. Tu tens que ter em mente que a função é R3, tá? Uhum, Então, tá aí. Essa é a função, olha que esquisitona. uhum, Não exato. sei direito que bicho é esse, mas tu tens, sei lá, uma folha dobrada, um negócio assim. Exato. É um negócio meio esquisitinho. Tem uma espécie de cela aqui, ó. Uhum, Aqui também. É isso. Então, bem, tá aí. Não tem como desenhar isso pois, direito, né? À mão. Não exato. adianta. Mas tu pode reparar algumas coisas. Por exemplo, vamos parar ela aqui, olha só. Né? Se tu reparar aqui, ó. Uhum, Tipo, eu sei que tá meio estranho de reparar qualquer coisa aqui, mas isso lembra brevemente a função 1 sobre x, certo. né? Por quê? Porque nós estamos meio que zerando o x aqui. A gente não tá vendo a coordenada x, que é a vermelha, porque ela tá Uhum, na nossa direção, essa seta certo. vermelha, né? Então é Uhum, como se a gente estivesse vendo a função 1 sobre y. Z igual a 1 sobre y, a gente tá vendo. Que é a mesma coisa que pensar na função 1 sobre x, f de x igual a 1 sobre x. Né? certo. Se tu lembrar bem, ela vai ser assim, olha só como tu vai reparar. Grava essa imagem que tá aparecendo aqui. Agora Uhum, olha isso aqui, ó. Ó, não exato. parece? Uhum, Esquecer toda a parte desenhada lá, não parece? uhum, exato. Justamente. É o que a gente chama de curva de nível, é uma projeção num plano, entendeu? Ali a gente meio que está projetando no plano Z, no plano X igual a zero. Exato. Certo. Então, muito bem. Acho que de desenho era isso, né? Vamos ver a próxima. Tomara que ele não peça para fazer um desenho projetando num plano. Determine se possível. Uhum. Determinar os valores. Ele está pedindo só os valores, não um desenho, né? Uhum. Não tem nada demais aqui, né? Será que tu pode me dizer esses valores? Ora bem, isso seria 4 sobre 2, que é 2, né? Na Uhum. primeira, Então z igual a 2, né? exato. Na segunda ia ser 0 sobre 1, que é 0. Certo? E Certo. depois ia ser 1 sobre 0, que é indeterminado, né? Exato. Na verdade, não é indeterminado, né? É É infinito. infinito, exato. Isto. Ah, muito bem. É só isso mesmo. Dê exemplos de dois pontos que não pertençam ao domínio. Atenção ao domínio. Ah, no 0, 0. O 0 em si pertence, porque elas nunca chegam a tocar no 0. É, tu não pode colocar o 00, é verdade, por causa da indeterminação, né? Hum, dois pontos. Ou seja, 0, 0 conta como 2 pontos, certo? Então aí. Isso aí. Na verdade, não, né? Na verdade, o ponto, eles são as três Ah, coordenadas. pois. Isso é um ponto. 0, 0 é um ponto só. Que não existe, por sinal. E Exato. aí, tem outro ponto que não existe? Não pertence ao domínio. Neste caso, hum, como, como temos isto, ele tem que ser o menos. Não, mas existe. Deixa-me ver. Olha, sinceramente, o único problema mesmo aqui ocorre quando quando y é igual a zero, né? Uhum, Tu tem esse problema no teu domínio, essa divisão por zero. Tu nunca pode dizer que no teu domínio vai ter valores onde o y é zero, pois, porque quando o y é zero, a função ela vai para infinito, né? pois. Então qualquer ponto que tenha zero no y não pode. Por exemplo, o zero zero, que é uma Uhum, determinação, sim, já estou a perceber. né? O E 1, 0, o zero, o 1 0, por exemplo, 1 0, 2, 0, 2 3, 0, 2 0. 0, qualquer um. Ok. Qualquer ponto que tenha zero não vale. Uhum, Apesar de a gente saber que existe uma tendência, né,
não tem o ponto mesmo, Certo. porque a Ok. função não é definida naquele lugar. Para que, bem, se a gente está falando de continuidade de função, para que o ponto exista, é necessário que a função seja contínua. E para isso tu tem três regras. O Uhum. limite existir naquele ponto, a função ser definida naquele ponto e o limite ser igual à função definida. São as três Certo. regras. Então, pode até ser que exista um limite de x, y tendendo a zero. Eu não estou dizendo que não vai existir. Eu até Uhum. acho que vai existir. Mas a função não é definida nesse ponto, entendeu? Uhum. Muito bem. Represente geometricamente o domínio da função. Hum. Ora bem. Então, pelo que a gente percebeu, a única coisa que não vale é y igual a zero, né? Uhum. Então diria que são Será que tu consegue ter criatividade de todos os números reais, excepto zero. isso? Ok. Igual. Aliás, R2, certo? R igual a 2. Ou É o R2 porque tu tá falando de XY, certo? né? Isso. Excepto 0. Exato, só isso. Para desenhar isso, sabe, é um plano. Tu desenha um plano, mas tu indica que no y igual a zero, ou seja, no próprio eixo x, você não pode ter ponto, você deixa ele vermelho, alguma coisa do gênero. Assim. Uhum. E para escrever isso, por exemplo, D é igual a R elevado ao quadrado, e depois para excluir o zero, como é que eu escreveria Eu não isso? entendi a tua pergunta, mas se tu quer dizer o domínio, né? Tu vai Sim, dizer assim, exatamente. x e y pertencem ao R2, Uhum. tal que, Exato. Ok, né? X diferente de zero. Só isso. exato. Ok, é assim que eu estava a Só escrever, isso. só para ter Daí tu certeza. pode fazer um plano. Uma forma bonita de representar é assim, ó. Tu faz o plano e daí tu pinta aqui, Uhum. né, indicando tudo isso, mas aqui tu deixa vermelho indicando que não pode. Ou tu deixa Exato. pontilhado. Pontilhado talvez é Uhum. melhor. Só Ok, isso. exatamente. Certo. Agora vamos para uma outra questão aqui envolvendo, não lembro exatamente o nome que ele tinha que fazer. Espera as seguintes funções variáveis, tá? Calcule para cada uma delas, se possível, a imagem dos pares. Ah, é só calcular o x e é só calcular o z. E represente o domínio. Olha, eu acho essa questão mega trabalhosa. Então eu vou Certo. pedir para ti fazer só a B, tá bom? Que a A Calculas. também é muito fácil. Se tu puderes fazer só a B, eu preciso ir no banheiro, tá? Uhum. Daí na volta tu me diz a B, a gente pode partir para alguma coisa que envolva limite ou derivada já, tá bom? Ok, ok.
Ok, que é. Certo, certo. Conseguiu fazer alguma coisa aí? Ora bem, o primeiro é real. Ah, oi? É o real, é todos os números reais, certo? Uhum. Bem, você está dizendo a B já. A resposta B, calcule. Ah, tá. Eu acho que tu entendeu errado. Eu tinha pedido para tu fazer, na verdade, essa aqui, ó. Só que eu falei B, né? Eu quis dizer a segunda. Ah, Mas então tudo bem. Tudo bem, tu fez a A. sim, Fez a B de todas? não estava a fazer ainda. Aqui Não, é, tudo acho, bem. Me fala o que tu fez, então. ora bem, o domínio da A é todos os números reais, certo? Aham. E depois estava acabei agora da G, que é, que é, ah, que é o quê? Tá. Ah, que é todos os valores reais, menos o menos 2 e o 2. Certo. Ok. O resto ainda não fiz, mas e no LN provavelmente vai ser todos os valores positivos, acima de zero. Eu acho eu. Dá para, assim olhando para o LE, para H, há alguma coisa que me diga que não vai ser todos os valores reais superior a zero? Certo, certo. A ideia é essa. Bem, tu pegou a ideia, isso que importa. Vamos para a próxima aqui. Vamos para 5, que me parece um negócio mais aplicado. Entendeu? Esse negócio de domínio tá ótimo. E daí fazer a representação é só fazer um gráfico de tudo que pode, né? Tipo o que eu fiz lá. Tá bem tranquilo aqui, não tem limite, não tem derivada, não tem nada. É o primeiro ainda. Se calhar no próximo. Hum, E aí, entendeste o que é para fazer? como todo investimento que rende continuamente é uma função dependente do investimento inicial do tempo T que se mantém o investimento em semestres e é definido por B I, que é o investimento inicial, T, que determina F 1001 e interpreta, interpreta a sua resposta no contexto do problema. Qual o domínio da função acima de. Peraí, isso são duas questões, não é? São, é esta Ok, e esta aqui, né? ok. Determina. Ok. Isso não dá para fazer sem calculadora, certo? A função é meio feia. Realmente não dá. Ok. Um, Tu pode usar o Wolfram exato, é do isso que que ficar usando a calculadora do celular, né? Muito ruim, né? Conhece o Wolfram, né? Vou te mandar o site lá. eu fiz aqui, não. Deixa eu pegar aqui para você. É bom tu aprender a colocar as coisas no Wolfram lá, é muito bom, sabe por quê? Porque daí quando tu erra uma coisinha, é só tu trocar e pronto. Ah, ok, agora deixa estar. Ok.
Isto, a primeira deu-me 1025, ou seja, F de 1001 igual a 1005.32. E depois deu 1000 menos 2 igual a menos 2, 0,50,63. Ok, tem que se manter os semestres. Ora bem, se o I é o investimento inicial e o T é o tempo que se em que se mantém o investimento em semestres, quer dizer que no primeiro semestre, apenas no primeiro semestre, se metemos 1000, vamos ficar com 1025.32. Colocaste isso no Wolfram. Uhum. Perfeito. Isso aí. Portanto, Essa é a interpretação que tu deu, então, do resultado numérico, né? certo, no primeiro semestre vamos ter 1025. Agora, ali no menos 2, eu não percebi o que é que o exercício quer que eu diga, porque menos 2 semestres. Bem, o que é o I, né? O que é esse menos 2? O menos 2 é o valor do T, não é mesmo? Exato. O T é o tempo que se mantém o investimento em semestres, por isso, Isso. como é que eu. Então, na prática, ele está te falando. Bem, pelo que eu entendo disso, o que significa menos 2, né? Tempo negativo é um negócio esquisito. Pois, não estou a perceber o que é que o exercício quer. Ah, se- Acho que não tem significado físico, significado numérico financeiro isso, né? Porque seria pois, tempo negativo. pois Falar é. que seria retroceder 2 meses no investimento não tem sentido nenhum também, né? Se mantém o Porque tu investimento. começa no zero, né? Uhum. Quer dizer, exato. Nós não investimos durante. Quer dizer, se fosse um 2, quer dizer que depois de 2 meses faz 2050, que eu já meti lá. Ou seja, em vez de ser menos 2050, seria 2050, certo? Acho eu. Seria 2050. Por isso, podemos dizer que se não investirmos ou se desistirmos do investimento, ao longo de 2 semestres não fazemos 2050. Pois é estranho pensar, né? Até porque a função exponencial ela se comporta de uma forma meio esquisita para número negativo, né? Tipo, o gráfico da função exponencial, né? Vamos olhar para o gráfico para ver como o É comportamento é parecido estranho. com o do LN, não é? Ao Só que contrário, é né? ao contrário. Exato. Isso. Então ela vem do zero e começa a subir, né? Uhum. Então na prática o menos 2 seria antes aqui, né? Então tu estaria com uma grana, voltando no tempo. Talvez te diria quanto que tu teria ganhado, né? Pois, Não se sei. Mas tivéssemos investido, é um bocado esquisito, se calhar a professora não. tempo negativo não faz muito sentido pensar, né? Então, é isso. Qual era o próximo exercício? Vamos ver. Qual o domínio da função acima descrita se não se considerar o contexto do problema? E se considerar? É isso aí, essa é uma boa pergunta. Uma coisa é domínio de algo real, outra coisa é domínio da função. Hum, hum, tá bem. Todos. A exponencial tem que ser maior que zero também, certo? Oi?
numa função exponencial, o domínio tem que ser obrigatoriamente Não, maior. não. O exponencial ele aceita qualquer coisa. Ok, então aí vai ser todos os valores, os valores reais. O domínio. Todos os reais, exatamente. Bem, da função, né? Uhum. Agora, a gente está falando de um problema real aqui, né? Uma coisa que envolve tempo. Certo. Mas se aceita todos os valores reais, então também vai aceitar tendo em conta aqueles dados, certo? Ele só vai aceitar, na prática, T's Sim. positivos, né? Sim. Porque não existe tempo negativo. Em contexto do problema, nós não podemos aplicar valores negativos aqui. Por isso seria todos os valores reais acima de zero. Exato. Exato. Ok. É isso. E esse I ali? O I. Investimento inicial. O I também tem que ser positivo, Sim, né? o I também Tanto o tem I que ser. quanto o T, né? Exato. Ambos têm que ser acima de zero. Então eu diria que D, aqui neste caso, I, D, pertencentes aos números reais, claro, exceto o I maior que zero e o T maior que zero. Ok. Isso. Muito bem. Vamos para a próxima. Nossa, essa questão. Essa questão é uma desgraça. Eu lembro de ter feito ela numa prova, um negócio assim de alguém, e não consegui fazer. Falar a verdade. Olha só, vai ser a primeira questão que eu acho que eu não vou conseguir te ajudar. Os Dá uma lida nela aí. alpinistas alfa, beta e delta encontram-se numa montanha cuja superfície pode ser aproximada pela função certo, 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 onde x e y são as coordenadas oeste e sul-norte. Sei lá. Ou oeste, este e sul-norte. Ok. X é oeste, este e o Y sul-norte. No mapa, e A é a altura, o A é a altura acima do nível do mar em quilómetros, relativamente às coordenadas X e Y. Os alpinistas localizam-se nos pontos 1, 2, respectivamente. A que altura se encontram os alpinistas alfa, beta e delta? Ok. Ok. Então eu teria, digamos, teria isto aqui assim. Digamos isto assim. E agora a função igual a o quê? A altura de cima do nível do mar em quilómetros relativamente às coordenadas. Ok. F de x, y igual a isto tudo aqui em cima. 1 mais x ao quadrado, x ao quadrado. Ok, então tenho que começar a substituir estes valores. Então o primeiro alpinista, que seria o alfa, estaria no ponto 1, 2. Seria 10 sobre 1 mais 1 mais 4. Seria 10 sobre 2. Em que altura se encontraram? Ok. Oi? Não é. Ok. Continuando a fazer isto é igual a 5. Por isso, a altura do alfa é 5. Bem. Hum. Ah, duas vezes isto.
Ixi. Sim. Às vezes. 2. Tranquilo pra ti esse? Pá, não sei. A primeira para o alfa, que imagino que seja os pontos 1, 2, deu-me 5. Esse quer dizer que a altura dele é 5? Isso, exatamente. Ok, a altura dele é 5. Agora eu passo a mesma coisa para os outros, certo? Certo. Este seria 2. Ok, 2 vezes a raiz de 2. Isso aí dá 2. Porque. Ou tu fizeste errado. Deixa eu ver aqui. Não, está errado. Para cobrar. É. Isto é a raiz de 8. Então isto ficava. O segundo ficava. 10 sobre 1 mais 1 mais raiz de 8. Vai lá. Ao quadrado. Ou seja, isto é a mesma coisa que ter 8. Mais 8. Então ficava 10 sobre 10. Que é igual a 1. Então vai estar na altura 1. E o outro está na altura 10 vezes 4, que é 40. Sobre 1 mais 4 ao quadrado, que é 16. 6 mais 6 ao quadrado, que é 36. 6 vezes 6, 36. Mais 36. Isto é 6 mais 36. 52. Mais 1. Está certo. Ui. 4 vezes 4. Certo. Então, 6. Isto é igual a 40 sobre 52. Então, a que altura se encontram os alpinistas alfa, beta e delta? Eu já tenho os valores finais. O que é que eu faço com eles agora? Tu tens os valores finais. O alfa O está alfa, o beta e o delta. certo. O alfa Então tu está encontrou. Tu respondeu A, certo? a que altura? Exatamente. Uhum. Bem, essa é cuja superfície pode ser aproximada pela função. Isso é. O que é esse alfa, beta e delta que tu encontrou? Encontrei a altura deles. Então, não era isso que o problema A pedia? Exatamente. Ah, ok. Sim, sim, exatamente. Pronto. Isto é outro. Agora vamos para ver. Dê exemplo de coordenadas da posição do alpinista de modo que a altura acima do mar seja 1400. Então agora ele quer o contrário. Tu tem a altura agora, Uhum. que é 1400, ou seja, tu tem o valor do A,
E tu vai propor valores de x e de y que te façam ter essa exata altura. Mas para todos eles, ou de um alpinista, ou seja, qualquer um. Dê um exemplo, né? Ok, ok. Exato. Para que dizer? Então, tu pode fixar um valor de x e encontrar um valor de y. Ou fixa um valor de y e encontra um valor de x. Ok. Vai dar 1400, ou seja, isso aí. Ok. Então isso aí é 1.4 que eu quero que dê, basicamente. Porque isso aí está em Isso. metros. Ok. Então eu digo aqui que o A é igual a 1000 é igual a 1. Isto é uma coisa que ter. hum, ok. Isto é a mesma coisa que ter A igual a 7 sobre 5. Sete sobre 5. O grande problema, na verdade, é a grande condição aqui dessas questões com mais de duas incógnitas, né? É que você pode ter uma série de respostas Pois. para o mesmo ponto, né? Isso se dá até pelo fato do que tu está tratando aqui, né? Esse negócio é uma montanha. Então, Hum, uma montanha ela tem uma certa simetria circular, né? uhum. Então, para uma mesma altura, tu vai ter vários lugares onde tu É tem a mesma altura, por isso é que né? se está a dar a sugestão de dizer, por exemplo, x igual a 3. E depois, ou seja, eu digo, marco uma igual a um valor fixo e depois tento mudar a outra apenas. É isso. Exatamente isso. É o que eu quero te dizer. Por exemplo, nessa linha vermelha aqui, supostamente, né, apesar do meu desenho, todo mundo tem a mesma altura, né? Uhum. Então é o que acontece. Se você fixa um valor, na verdade você fixa dois, né? Você fixou tanto a altura quanto uma outra coordenada ali. Por exemplo, a coordenada 3 ali, que nem ele deu no exemplo, né? O que seria Uhum. a coordenada 3 para y? Seria, por exemplo, não sei, aqui é a altura 1400, a gente pode dizer. 1400. Só que, por exemplo, para esse valor aqui, ó, de y, dizer que é Uhum. 3, né? Você tem dois valores de x, né? Você tem esse, mas você tem esse aqui também, Certo. né? Tipo, o que seria aqui, entendeu? Uhum. Então existe essa situação, né, para algumas curvas que te permite ter mais de uma resposta, né? Certo. Então isto passava. Ora bem. Isto ficava. Assim. Deixa eu ver se isto dá alguma coisa. Ah, 30 sobre 10 é 3 igual a 3. Zero, sobre 5.
expressão multiplicar, ou seja, a multiplicação assim é igual a isto. Sobre 5. Por exemplo, isto deve estar tudo errado. Bem, a ideia aqui, eu acho, a ideia mais fácil é tu fixar um valor de x, né? Certo. Já que aparece x duas vezes, né? Daí, se tu fixar o valor de x, dizer que, sei lá, x é 1 ou 0 até. Uhum. É que 0 talvez seja um pouco meio bobo, assim. Eu por acaso eu fiz com o 3 e eu comecei por dizer que A é igual a 7 sobre 5. Porque 1,4 km é igual a, pronto, é igual a 7 sobre 5. Certo? Aham. Sim, sim. É possível, Ok. possível. Depois eu disse que 7 sobre 5 é igual a 10 vezes 3 sobre 1 mais 9 mais y ao quadrado. Isso. Ou seja, depois o 7 sobre 5 a passar para o outro lado fica a multiplicar com a outra fração, certo? Isso. Ok. E o y a passar para o outro lado, como está a dividir, passa para multiplicar. Ficando y ao quadrado igual àquele valor. É isso aí. Ok. É só isolar, né? Resolver Sim. uma equação bem simples de isolar x. Pois agora chega a um ponto que eu não sei se dá para simplificar mais. Provavelmente deu-me y ao quadrado igual a raiz de 21 sobre 5. Tu vai ter que fazer uma conta numérica, né? Mas tu tens que lembrar o seguinte, não é só a versão positiva da resposta. Supostamente tem a negativa também. E aqui, de certa forma, a gente tem que pegar a resposta negativa também. Porque, tudo bem, não existe uma altura negativa, mas existe coordenadas de posição negativas. Isso existe. Certo. Faz sentido para ti que exista? Uhum. Ok, né? Porque tu pode estar pegando o lado esquerdo do morro como o lado direito, né? Exato. Daí Exatamente. o lado esquerdo, tipo, é negativo. O que é que eu faço com este valor agora de y ao Não, quadrado? é só isso mesmo. É só isso. Ok. Então, Muito bem. Acho que, pô, desses exercícios tá bom, tá? ok. Não tem muito mais o que falar sobre eles. Vamos para o exercício da próxima lista aqui. Tu entendeu bem já isso aqui, que é basicamente dominar o domínio da função. Vamos salvar aqui, como sempre, aula mega produtiva, já estamos na 10ª questão já, acho. Consideremos a função real de duas variáveis. O que é isso aí? Isso muito me lembra uma esfera, sabia? Olhando para aí não consigo, não sei, não sabia. É verdade, mas com um pouco de manipulação, porque, bem, esse jeito de expressar a equação não é o mais legal quando a gente está falando de 3 dimensões, tá? Uhum. Mais legal é tu deixar os números todos juntos. Agora, se tu eleva dos dois lados, olha só o que acontece. Talvez não é uma esfera, mas é uma coisa parecida. Eu acho que não é uma esfera mesmo. Eu acho que isso aí é um cone. Hum. Viajei. É um cone isso. Eu acho que é um cone. É um cone, sabe por que é um cone? Porque, bem, eu pensei que era uma esfera, mas eu esqueci do sinal. Né? Se o sinal fosse mais aqui, por exemplo, isso seria uma esfera de raio 1. Certo. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1 é uma esfera de raio 1, mas não é o nosso caso. Então a gente tem que ter um olhar meio, sei lá, vou chamar de heurístico. É um olhar aproximativo. Certo. Por exemplo, o que eu quero dizer por olhar aproximativo? A gente sabe que isso aqui é uma reta, né? Uhum. Pode até colocar uns frufru aqui, continua sendo uma reta. A gente sabe que quando a gente faz a raiz quadrada de um número ao quadrado, isso fica reto. Uhum. Né? Ou seja, Isso é uma reta. Isso aqui é uma x reta. mais y menos 2? Exato. Então, tipo, claro, a gente não pode fazer a raiz quadrada aqui, porque tem somas, né? Não pode cortar e tal. Não pode. Isso não pode, isso é contra a álgebra. Não pode, a regra não é essa. Mas vamos dizer assim, aproximação, né, Rogério? Uhum. A gente meio que pode aproximar mentalmente isso de uma reta. Certo. Então, pô,
uma reta aproximada em 3D, z fixo, z cresce infinitamente, xy variando de forma reta, isso aqui é um cone. É um cone. Só que ele é um cone fixado em x igual a menos 4, eu acho. Z igual a menos 4, desculpa. Então ele começa lá embaixo. Tá bom? Daí ele cresce em z, essa aqui é a coordenada z, tá? Ele cresce infinitamente em z. Bem, eu acho que é isso, né? Claro que eu não tenho muita certeza, não tenho quase certeza. Para ter certeza absoluta, a gente tem que jogar no software. Mas eu acho que é isso. Se não for isso, é um negócio muito mais complexo. Vamos jogar lá no GeoGebra para ver o que é? Menos 4, né? Putz. É um cone muito feio. Olha, não é um cone, é um. Parece um funil. Exato. Que bicho esquisito é esse? Eu acho que isso aí é realmente. Eu falei que se não fosse um cone, seria um negócio muito mais estranho. Isso aí é um hiperboloide. Conhece o hiperboloide? Sim, é a palavra. Hiperboloide é bicho que tem como um conezão em duas dimensões, assim. Só que a gente tá vendo uma só dimensão porque a gente tá vendo só o lado mais, né? Se tivesse o lado menos também. Só que eu não consigo colocar o mais e menos aqui, né? O máximo que daria para fazer é copiar e colocar um menos aqui. Ó. Esse aqui é um hiperboloide, tá vendo? Exato. Isso. Ele. Se tu olhar assim, talvez tu lembre de alguma coisa que tu já tenha visto em alguma matéria de álgebra. É tipo duas parábolas viradas, assim. Sim. Deve lembrar mais ou menos disso. É, realmente, eu tava pensando, se não for um cone, é um hiperboloide esse bicho. E é um hiperboloide. Tá bom, tá aí. O que mais que a gente precisa saber sobre este rapazinho? Bem, não pedia nem o desenho. Até porque desenhar um hiperboloide em 3D é meio complicado. Desenhar qualquer figura em 3D é meio estranho. Né? Pois, sim. Calcule o domínio da função. E aí, qual que é o domínio da função, meu caro? Ora bem. Aqui. O que me está a fazer confusão é as duas variáveis. Mas neste caso eu escolho tipo uma, né? Digo. Não. Não? Aqui você tem que verificar o domínio, e o domínio são as duas juntas. Cuidado, então. Tu não pode, tipo, fixar uma e procurar a outra. É errado. Né? Bem, tu tens que olhar para tua função, que é essa aqui que tem uma raiz, né? Certo. Então o problema do domínio está no fato de existir uma raiz. Porque a gente sabe que a raiz não permite qualquer valor. Exato. Tem A que ser. raiz não permite valores negativos, né? Exatamente, tem que ser superior a zero. Superior a zero, muito bem. Então, como é que a gente descreve isso matematicamente? A gente vai ter que dizer que aqui tem que ser maior que zero. Vou apagar o meu desenho aqui, que senão talvez te confunda. Agora, se a gente fizer isso, né, olha só o que vai acontecer. X² mais y² maior que 4. Isso aqui não te lembra algo da matemática? O x ao quadrado mais y ao quadrado? É, a coisa toda aqui. Algo. Eu falei agora há pouco da equação de uma esfera, né? Certo. Então, isso aí é equação de uma coisa no plano 2D, né?
Lembra do desenho lá? Lembra que a gente está tentando obter o domínio? O desenho tinha um baita de um buraco, né? Onde não tinha ponto nenhum. Que aqui em multivariáveis, né? Infelizmente, você tem que saber a equação de algumas figuras geométricas, porque normalmente tu tem curvas, superfícies, objetos reais, assim, né? Paraboloides, hiperboloides, cones, esferas, cilindros, etc. Né? E eles têm, então, toda uma simetria geométrica. No caso aqui, se tu lembrar da figura, né? Deixa eu até pegar a figura. Tipo, é um arco. Isso, tem a ver com arco, né? Olha só, eu quero te mostrar a figura de cima, que eu acho que vai ficar mais claro para ti o que está pegando aqui. Não, deixa eu pegar um ângulo melhor aqui. Se eu pegar um ângulo top, não vai ficar tão top a compreensão, mas vamos lá. Ó, tá aqui, né? Nossa. Perceba que, né, se tu lembrar, aquele objeto ele era fixo só para a parte de cima do eixo Z, né? Não tinha desenho para baixo, eu tive que fazer um desenho à mão ali, lembra? Na hora lá, eu tive que construir outra equação. Isso é óbvio porque não existe raiz negativa, né? Tu nunca vai fazer uma raiz quadrada e vai ser um número negativo. Pois. Então, por isso que o teu Z é sempre positivo, só a parte de cima do desenho, então. Mas aqui a gente repara que tem esse buraco sem pontos aqui, né? Exato. E nós temos essa conta que eu acabei de fazer para o domínio da função. E aí, tu chega em alguma conclusão? Ai, tem aquele buraco que não tem pontos nenhuns. Eu sei que tem que estar acima do Z4. Veja que o Z não importa para o domínio. O que importa é os valores de x e y. Certo. Desculpa. É isso mesmo. Então, se nós estamos preocupados com o domínio, nós estamos preocupados com os valores de x e y. E eu acabei de encontrar essa expressão para x e y, associada ao domínio. Porque a gente sabe que o que está nos indicando o domínio é o que está dentro da raiz, e o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Exato. E ao passar o 4 para lá, sabemos que... E daí eu olho para a figura e percebo o seguinte: na prática, o meu domínio é tudo que for maior que essa circunferência de raio 4. Isso aqui é uma circunferência. Isso aqui é uma circunferência de raio 2. Sim. Ok. Isso aqui é uma circunferência de raio 2. Então, o teu domínio são todos esses pontos maiores que a circunferência de raio 2. Então, se tu fosse desenhar o domínio, por exemplo, né? Tipo, vamos falar só de domínio, né? Então, aqui é plano, aqui é y e aqui é x. Tu pode tudo. Menos as coisas que forem dentro desse círculo aqui de raio 2. Pronto. Tá? Aqui mede 2. É 4 aqui, então é raio ao quadrado, né? Então qualquer coisa pode, né? Qualquer coisa. Por isso que o desenho aqui, ele permaneceria infinitamente se eu continuasse dando zoom. Exato. Para qualquer um deles, tu vai ter uma imagem associada. Tá bom? Menos para quem está dentro. Se tu jogar qualquer valor que está aqui dentro, qualquer pontinho aqui dentro, por exemplo, o pontinho 1 e 1, não vai dar certo. Se tu jogar 1 e 1 aqui, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 1 mais 1 menos 4. Vai dar raiz negativa. Exato. É isso aí. Exato. Okay. Então perceba que tudo fica muito mais claro quando a gente identifica a curva que nos dá o nosso domínio. A curva que nos dá o nosso domínio aqui é essa circunferência. Ela que define o domínio. Ok. Legal, né? A soma de x e y tem que ser superior a 4. Ok. Seria isso, certo? Isso aí. Agora vamos para a próxima. Vamos vê-la. B. Determine o conjunto de objetos que tem imagem 0, imagem 2, imagem menos 2. O conjunto de objetos. Então veja que ele não está dizendo que vai ter... Olha só que detalhista que a gente tem que ser, né, Rogério? Ele não chamou de ponto. Ele poderia ter dito assim, determine o conjunto de pontos que tem imagem 0, 2 menos 2. Né? Certo. Mas não são pontos. Por quê? Porque a gente repara que se eu fixar z de algum valor, eu vou ter toda uma circunferência que me dá esse valor.
Sacou? Certo. Certo. Então, por isso que é um, como ele chama aqui, conjunto de objetos. Na verdade, vai ser uma circunferência. Olha só. Quando eu definir que a imagem é zero, bem, na verdade é bem fácil. Eu vou fazer a imagem zero aqui, depois tu vai fazer as outras duas que ele pede. Ok. Vai ser basicamente o que eu já fiz, né? Olha só como eu sou preguiçoso. Eu vou definir que é zero aqui. Zero igual a essa parada toda. Ok. Agora eu elevo ao quadrado dos dois lados e isolo 4. Não vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4? Uhum. Ou seja, quando eu fixo a imagem, essa aqui é a imagem, porque é o valor de z, é o valor da resposta Uhum. da minha função. Eu Exato. tenho isso aqui como condição para essa imagem. Então, Certo. qualquer duplas de valores de x e y que respeitem isso aqui, está valendo. Exatamente. Ok. Então, é o objeto é uma circunferência. Ok. Então, Agora, tua vez, meu caro, tu vai fazer a B. para o 2, né? Para o valor de imagem 2? Ou. Isso, imagem 2. Ok. Ah, ok, então seria igual a 2, certo? Seria 2 igual àquela cena toda, o que faria com que x mais y fosse igual a 4 menos 2, ou 2 menos 4. Calma aí. Não, 2 menos 4, que é igual a menos 2. Então o resultado de imagem 2 seria menos 2, mas pode ser menos 2? Você fez a conta certa, né? Então é 2 o resultado aqui. Eu acho que tu fez a conta errada. Primeiro, a ideia vai ser tu escrever como eu escrevi, tá? Exato. Então, tem 2 aqui do lado esquerdo, Uhum. tu vai ter que levar o quadrado dos dois lados, que nem eu fiz, né? Sim. Então vai ficar 4 do lado esquerdo e o lado direito vai perder a raiz. Exatamente. Fica quanto? Ok. Então fica. Então dá-me 0. Seria 0 então. Certo? Porque ficaria x mais y mais 4 igual a 4. Isto passando para aquele lado, ficaria x mais y igual a 0. Que ficaria 4 menos 4, certo? Aham. O 4 ao quadrado. Bem, Exato. peraí. Eu acho que Oh, não, você não, tá não, não, não. confundindo. Ok. Porque esqueci-me de tirar o quadrado daquele 4. Então ficava aqui 2. Ou não? Bem, se tu levou o quadrado ali, tu vai ficar com Oi, vou aquele ficar com. 2 que estava ali. Vou ficar x. 2 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, né? Desculpa, era 2, daí fica 4, fica 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado. Exatamente. E 2 ao daí é quadrado. 4, né? Então tu vai ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8. Igual a Não 8. escutei tu falar o 8. Era o Ok. 8 ali. Uhum. Então Ok. a tua coisa aí vai ser a mesma interpretação, novamente vai ser uma circunferência, só que vai ser uma circunferência de raio raiz de 8. Exato. Ok. Muito bem. E para menos 2 é a mesma coisa, né? Quando tu eleva ao quadrado, ele fica positivo. Uhum. Sim. Que lugar geométrico representa o conjunto determinado? É isso. Uma circunferência. Uhum. Então, interpretar que é uma circunferência ajuda bastante. Até o gráfico ajuda bastante a perceber isso. Certo. Determine a curva de nível associada a nível K. Bem, o que ele está querendo dizer com isso? O Hum. que é uma curva de nível? Uma curva de nível é quando tu fala Certo. um valor genérico para tua resposta. No lugar do F ali, tu vai colocar o K, que é uma constante numérica. Ok? Uhum. Então, agora você. Bem, como ele está falando para fazer uma projeção, né? Porque curva de nível é uma projeção. Por exemplo,
essa minha figura aqui, eu poderia pensar nela projetada num plano, por exemplo, no plano z igual a zero. Não daria essa circunferência aqui? Uhum. Eu esqueceria todo o resto e eu teria uma circunferência. Se eu projetasse no plano z igual a 1, seria uma circunferência com um raio um pouco maior. Quer ver? Vou te mostrar isso. Deixa eu mostrar aqui. Por aqui. Beleza. Bem, aqui ficou muito claro que nós temos uma circunferência no plano z igual a zero, mas eu quero que você perceba uma coisa. Uhum. Z igual a 1. Olha só, um plano um pouquinho ali, né? Um pouquinho mais em cima. Certo. Por um plano mais legal aqui, plano z igual a 6 para ficar mais legal. Beleza. Tudo bem, ó. Parece que tá cheio de água. Agora, eu posso fazer a interseção de duas superfícies. Eu clico nelas e eu percebo que dá uma circunferência, tá vendo? A projeção é uma circunferência nesse plano z igual a 6 que eu propus. Uhum. Ok? E daí tu podes encontrar o valor exato dessa circunferência, né? A equação exata dela, se você definir z igual a 6. Exato. Só que para deixar isso de modo genérico, os professores gostam que a gente não chame de z, mas sim defina como uma constante k, e então encontre uma equação genérica para qualquer plano que eu decidir. Qualquer z igual a 1, z igual a 2, z igual a 7, z igual a 50, entendeu? Certo. Então tu terás x quadrado mais y ao quadrado igual a k mais 4. Certo. Exatamente. Ou seja, tu vai ter uma circunferência centrada na origem do plano xy com raiz de k mais 4. Uhum. Ok. É isso. Então, digamos que tu queira uma circunferência de raio 4, que seja. O k vai ter que ser 12, porque 12 mais 4, 16, raiz de 16, 4. Ok, então eu só teria que escrever isso. Ok. Só isso. Em que página é que está esse exercício já agora? Hum. Ele até tá falando aqui, indica o lugar geométrico que cada curva representa. Bem, daí tu tem que explicar isso que eu falei, né? Porque K é genérico. Não tem como tu falar exatamente todas as coisas. 10, página 10 lá daquela folha. Ok. Isso. Exatamente. Represente graficamente a função f. Pô, mas daí o cara tá me quebrando as pernas, né, gente? Eu acho que ele tá pedindo para utilizar o software, né? Não tem como fazer isso na mão. Pois. Então usa o GeoGebra que é mais fácil. Blá, blá, blá. Redetermine e represente graficamente o domínio da função. Ok. Maior. Isso tu consegue, hein? Aqui tem que ser, se não me engano, todos os valores superiores iguais. Não, só superiores a zero. Não, maior ou igual, porque a raiz pode ser zero. Ah, sim, sim, maior ou igual. Exatamente. Hum, Isso tá me lembrando o binômio da diferença. Mas eu acho que ele não vai ser muito útil aqui. Conhece o binômio da diferença? Pelo nome não chegou lá. Ah, isso, ok. Isso já me é mais familiar. É isso. Então, daria até para dar uma melhorada nisso, né? Mas não sei se vai ser útil. Também, às vezes, ficar fazendo manipulações inúteis não vale a pena. Ok. Ah, aqui seria.
O domínio já é isso, né? Não preciso, aqui neste caso, não preciso fazer nada em específico, é não. O domínio conseguimos já perceber que é igual ou superior a zero. Ou falta fazer alguma coisa. Toma cuidado com alguns detalhes, né? Quais que são os detalhes aqui? O fato que está numa raiz, beleza, só que também tem o fato de que aqui embaixo não pode ser zero, né? Sim, ok. Por isso é que eu há bocado disse, eu há bocado disse superior a zero, já estava a contar com essa cena aí em baixo. Não, não. Tem que levar isso em conta. Então vamos dizer assim, o x ele nunca pode ser igual a menos y, né? Exato, ou seja, menos y. Pois, Também tem que indicar daí na hora que tu define o teu domínio. x ser maior. Calma aí. X mais y tem que ser maior que zero. X tem que ser maior do que menos y. Ficaria assim? Maior? É, não é bem assim, né? Porque, bem, tu tem duas condições distintas. Tu não vai Ah, descrever pois, elas todas juntas, entendeu? pois. Tu pode escrever elas de forma distinta. Define que tem que ser, mas faz outra definição depois. Se tu conseguir juntar as duas, né? Mas nem sempre é possível. Então, como é que eu faria aqui? Como é que ficaria a resposta mais correta do domínio? Vamos ver. Né? A primeira coisa que tu pode fazer é simplesmente passar esse cara para lá, né? Certo, X. Então, no caso, x maior que 1 e que y, né? certo. Só de passar esse cara multiplicando, você já repara isso. Só que também tem o caso de aqui não poder ser zero. Uhum, Então, você tem aqui o x mais y diferente de zero. Então, o exatamente. x tem que ser diferente de menos y. Certo. Ok. Então, tem essa condição e essa condição. Uhum, O que acontece aqui é que ele está dizendo que o x tem que ser maior que y. uhum, Só que x maior que y, de modo geral, aceita o x menos y, o y igual a. Bem, né, porque menos y é um valor menor que y, né? É isso que eu uhum, quero dizer. exato. Já estou a perceber. Tem que ser maior. Então, tem que cuidar com isso aí só na hora que tu vai definir. Ou Porque não seja, tem como escrever de outra forma isso aqui, tá? nada me está a proibir o x ser igual a y. Não, x ser, Ser igual a menos y. ser igual, tudo bem, não tem problema. O problema é ser igual a menos y. Isso não Pois, pode. pois. Só isso. Tu- Essas duas condições aí confirmam-se? Ou Sim, seja, sim. não sabia. Então, para representar isso graficamente, x tem que ser maior ou igual. X não representar isto graficamente. Como é que eu representaria isto graficamente? A função, né? Então, tu vai ter que jogar no GeoGebra. Será que tu consegue jogar no GeoGebra e mandar um print? Uhum, acho que sim. Então Ah, tá. Eu não vi se você sabe usar ainda. GeoGebra. Hum.
tenho que meter raiz de x sobre x sobre raiz Ui. Raiz, exatamente. X. O que é que isto? X. Exato. Ui. Desenha? Então, o que é que não está a desenhar? Não está a desenhar, é? É, Me manda um print de como ficou a tela que eu tento verificar o que foi teu erro. Se tu quiser ok, também compartilhar a tela, eu posso ver. ok. Só um segundo. Só que eu apaguei sem querer. Deixa-me só outra vez. Ok, agora está a desenhar. Não sei porque agora apagou. Agora foi? X mais Y. Assim. Porque será que eu tenho que meter? Vou mandar aqui para o chat. Então. Se calhar é melhor eu partilhar mesmo. Compartilhar. Consegues ver? Nada, mas às vezes tem um delay. Eu acho que não vai aparecer. Talvez um print screen fosse suficiente. Só Mas, clicar na tela print screen e depois dar um Ctrl V lá na nossa conversa no WhatsApp. calma aí. Agora deve dar a ver. Deve dar para ver. Agora sim. Realmente não tá aparecendo nada aqui. Claro, tu tá no GeoGebra 2D, né? Ok. Você tem que procurar GeoGebra. Não, mas não deleta, copia. Agora tu deletou, né? Seria melhor tu ter copiado a equação e colado no 3D. É só escrever GeoGebra 3D no Google. Isso. Pronto, primeiro ali. Exato, ok. Então isto seria. É sempre bom tu clicar lá na ferramenta, tá? Porque às vezes fica bugado. Isto Isso. seria Agora tu pode aperta barra e espaço. barra espaço. Porque daí vai aparecer Ok. isso. Eu ia fazer isso. Que é x menos y. E em baixo é x. E embaixo x mais y, isso aí. Olha que monstro. Exato. É tipo aquele que a gente tinha feito aquela hora, mas só a parte superior. Né? Exato. Só a parte de cima. É isso. Então tá, Rogério. Acredito que por hoje é isso aí. Eventualmente, se tu Ok. quiseres mais aulas. Mas tu tá Sim, bem na matéria. O problema é que a gente não chegou ainda em limites, derivados, etc. Né? exato. Eu Mas queria essa parte introdutória tá marcar. bom. Eu queria marcar, se possível, para amanhã. Não sei se amanhã tenho. Para Amanhã amanhã. tem o. Amanhã é quinta? Certo. Não, não. Amanhã só tem o horário mais caro, daí que é o das para Portugal, das 17 às 19 eu tô livre só. O resto do dia 7 às todo eu tô 19. ocupado. Ok. Então manda-me a tabela, Uhum. porque independentemente se é o mais caro ou o mais barato, eu acho que vou marcar na mesma. Certo. O teste vai ser segunda-feira, então eu quero até domingo já ter estudado. Perfeito, perfeito. Então tá, muito obrigado aí pela preferência. Uhum, sem problema. Valeu, tchau. Tchauzinho.